Olá, pessoal, seja bem-vindo à nossa aula do curso, tá, de análise gráfica gratuito, um presente do nosso canal para todos vocês que queiram aprender análise gráfica. Tá? Para você operar nesse mercado, no mercado de criptomoedas, ou em qualquer mercado financeiro, é necessário que você aprenda análise gráfica. Se você me fala para mim que opera nesse mercado, não conhece padrões, não conhece nada de análise gráfica, não conhece sobre o mercado, padrões, então qualquer momento você pode se prejudicar nesse mercado. Então, o nosso canal é voltado para ensinar você, para minimizar os seus riscos, tá? E você ter conhecimento no mercado, ok? Se você está chegando nesse curso a primeira vez por essa aula, é necessário que você assista da primeira aula, vá na playlist, pegue primeiro da primeira aula, e aí vem seguindo passo a passo, da 1, 2, 3, 4, e aí por diante, para você entender, porque é um conteúdo ensinando e explicando o outro, tá ok? Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Brito, sou trader no mercado de criptomoeda desde 2016, formado. Já conheço o mercado de criptomoeda desde 2010. Foquei nele e acreditei mesmo em 2013. Tá bom? E graças a Deus, cada dia aprendendo mais aí. Esse é um curso, como eu já falei, foi um presente para vocês aí. E nós vamos dar início nesse curso agora, a aula 8. Tá? Nós vamos dar andamento aí dessa aula. É a aula 8, padrões de reversão de tendência. Tá? Padrões de candle, price action, ok? E no final dessa aula, eu vou falar para você de um livro para você poder estar comprando, que é um livro de price action, se assim você queira estudar mais. Tá? É um livro muito bom. Primeiramente, você precisa saber um pouco da história, de onde veio os gráficos de candle, quem inventou o gráfico de candlestick, que é o famoso candelabro, né? O gráfico de candle ou simplesmente candelabro, foi criado no Japão no século XVIII, na cidade de Osaka. Você pode estar vendo mais, pessoal, sobre isso e se aprofundando mais. Tá? Então, o gráfico de candlestick, ou simplesmente candelabro, foi criado no Japão no século XVIII, na cidade de Sakata, para as antigas bolsas de arroz, ilha de Osaka. Antigamente, no século XVIII, não tinha tecnologia, não tinha as plataformas como tem hoje. Tá? Então, como que era isso aí? Ele desenvolveu um mecanismo manual de poder estar negociando antigamente, que era arroz. O arroz era a riqueza e os fazendeiros de todo o Japão podiam mandar sacas de arroz que era mantido em armazéns. Em trocas, recebiam um cupom representativo do valor. Então, ele recebia um cupom para poder representativo, tá, daquele valor que custou aquela transação ali. Então, era tudo de forma manual. Ele recebia um cupom por aquilo representativo no valor da saca de arroz, o qual poderia ser vendido a qualquer momento. Então, esse cupom ele poderia ser vendido a qualquer momento. Apenas na bolsa de Dojima, que é a Dojima era uma exchange, tá, operava cerca de 1.300 trades de arroz, antigamente nessa exchange lá no século XVIII, para você entender um pouco da história. Então, era tudo de forma manual. Hoje, é tudo automatizado, né? Você faz transação com alguém sem saber quem é essa pessoa. E antigamente, não. Era cara a cara, boca a boca, através de cupons que identificava o valor de cada transação. Candlestick é um nome ocidentalizado em inglês, pelo qual essa técnica se tornou conhecida no mundo inteiro. Foi trazida ao Ocidente pelo americano Steve Nielsen, tá? Que foi quem trouxe esse padrão de candlestick. Investidor de Wall Street. Atribuiu-se a Monese a Roma, tá? É um nome meio estranho, né? A Monese a Roma, o maior desenvolvimento dessa técnica de análise. Isso ocorreu sem que eles precisassem estar presentes em Osaka. Comunicava as instruções de compra e venda por mensageiro. Diz a lenda que conseguiu 100 trades consecutivos vitoriosos. Entendeu? Para você ver, naquele tempo, manual, então isso tudo era através de mensageiro. Tá? Uma pessoa ia lá de forma presencial, tá? Através de mensageiro. E diz a lenda que eles conseguiram 100 trades consecutivos, que isso é um marco na história. De suas teorias, evoluíram as técnicas de candlestick,
que hoje são utilizadas e pesquisadas em todo o mundo. Tá? Você pode ver mais isso na fonte lá no Wikipedia. Então, pessoal, para você entender um pouco da história, para você saber o que é o candlestick, de onde veio. Então, isso foi uma técnica que teve lá em 2018, tá? No século XVIII, melhor dizendo, onde era tudo manual, os valores dos trades ali da saca de arroz, lá eles operavam, não era criptomoeda, não era, era sacas de arroz. E isso era um cupom representativo do valor, as pessoas pegavam esse cupom e depois poder vender, fazer o que quisesse aí. E eles teve 100 trades consecutivos, para você ver, através de mensageiro manual, e eles teve 100 trades aí consecutivos, consecutivo quer dizer, um atrás do outro, sem nenhuma perda. Então, isso é muito importante. E hoje, trouxeram para os dias de hoje, atualizaram, cada dia mais se aprofundando nas técnicas, que hoje é o famoso candlestick, candelabro, é o que a gente opera aí no mercado de ações ou de mini dólar. Análise gráfica, você pode operar em qualquer mercado. Ok? Então, conhecendo um pouco da história, você pode se aprofundar isso mais depois, nós vamos falar de candlestick. Quando considerar os padrões de candlestick? Primeiro, os padrões de candle devem ser considerados apenas após alta ou baixa do mercado, pois significam reversão de tendência. Então, os padrões de reversão, você tem que considerar eles numa alta ou numa baixa, para você entender se é numa alta, uma reversão para baixa, se está numa baixa, a reversão para alta, e assim sucessivamente. 2, não considerar esse padrão em consolidação. Se o mercado está em consolidação, você não pode considerar esses padrões como um padrão de reversão, ok? Para você entender isso aí. Falando nisso, nós vamos entrar no primeiro padrão de reversão. Aqui é um padrão de reversão de baixa, tá? Padrão de reversão. Chamamos de padrão de reversão quando o candle inicia a reversão de sua tendência. No caso, o mercado aqui subiu, aqui ele formou um padrão. Você vendo esse padrão aqui, essa leitura gráfica, é muito bom você aprender leitura de price action. Eu vou deixar um livro também muito bom para você no final. Espero que eu não esqueça. Se eu esquecer, que a aula é um pouco grande, você pode me chamar nos comentários aí da aula que a gente te fala desse livro. Mas eu vou tentar lembrar e te falar. Então, o mercado subiu, formou um padrão de candle. Se você souber a leitura gráfica, você vai olhar aqui só visual, você já vai ver que é um padrão de reversão, você já vai sair do seu trade com lucro. Você entrou aqui na baixa, vendeu aqui, tá? Que esse é o intuito, comprar na baixa e vender na alta. Ou então, vender na alta e comprar na baixa, que é a operação de short. Então, existem padrões mais ou menos significativos, tá? Não significa que o padrão pode ser certinho assim, do jeito que está aqui, pode ser um pouquinho mais abaixo aqui, ó, tá? Ele pode formar um corpo menor, mas que tenha nessa característica. Vamos apresentar os padrões na ordem de força na reversão da tendência. Então, nós vamos te falar aqui de alguns padrões, isso você pode se aprofundar mais depois. Se você quiser comprar o nosso curso em análise gráfica profundo, o link está na descrição, você vai ter certificado desse curso, você pode dizer assim, eu sou um trader, mostrar seu certificado, tá bom? Aí é o curso onde a gente tem 105 alunos na nossa sala de aula, que é um curso mais profundo, onde a gente aprofunda mais nisso aqui. Então, esse é o primeiro candle, pessoal, de reversão para baixa. Eu vou te falar aqui de reversão de alta e de baixa. Você viu o mercado subindo, subindo, subindo. Chegou um momento que ele formou esse padrão aqui, ó, já fique ligado. Se ele formou um outro candle aqui, ó, que isso aqui é uma representação de outro candle, confirmou essa reversão de baixa. Então, aqui se confirma. Você pode traçar uma linha aqui, ó, confirmou o padrão. Esse é um outro padrão muito forte de reversão para alta. A gente falou aqui, ele é um padrão de reversão de baixa. Esse é um padrão de reversão de alta. Padrões com candle, martelo, hammer. Então, isso aqui é o famoso martelo. Como a gente falou, ele é representativo ou numa alta ou numa baixa. Se você ver esse padrão aqui numa alta, já não é mais um martelo, é um enforcado, que a gente vai falar isso depois. Então, esse aqui é um martelo. Se ele aparecer numa baixa, é um padrão de reversão de alta muito forte. O martelo é um dos padrões de reversão mais forte. O martelo possui uma longa sombra inferior e o corpo situado. O martelo possui uma longa sombra inferior e o corpo situado na parte inferior do padrão. O tamanho da sombra deve ser pelo menos 2,5 vezes ao tamanho do corpo, ou seja, tem que ser, essa forma aqui tem que ser 2,5 vezes o tamanho do corpo. Se ele ficar um pouquinho mais aqui, não precisa ser representativo totalmente. Você viu que ele está numa queda, ele formou numa queda extrema do mercado, formou esse padrão aqui,
pode ser um corpinho aqui, ó, uma sombra aqui desse tamanho, pode considerar, ok? Ele vem com a sombrazinha aqui em cima também, pode ser assim, ó. A cor também não importa, pode ser de qualquer cor, verde ou vermelho. Então, para ser um martelo, deve surgir após uma baixa. Lembre disso, tá? Padrão de reversão é significativo, ou numa alta ou numa baixa. Se a figura aparecer após uma alta, ela provavelmente será um outro padrão chamado enforcado. Este padrão é idêntico ao martelo, mas indica reversão para baixa e possui sua própria particularidade. Então, se esse padrão formar, o mercado está alto, 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 formou esse padrão aqui, é um enforcado, é uma reversão de alta, já não é mais um martelo. O pequeno corpo do martelo pode ser de qualquer cor, é o que a gente já falou. Ou seja, o candle pode ser de alta ou de baixa. Se houver sombra superior, ela deve ser muito pequena. O ideal é que esteja inexistente, sombra nenhuma. Se tiver uma sombra pequena assim, não tem problema, mas se tiver uma sombra muito grande, aí não é um padrão significativo. Então, nós falamos aqui do padrão de reversão para alta. A gente falou no padrão de reversão de baixa e um padrão de reversão para alta, ok? Para ficar bem explicado. Aqui tem mais uma explicação do martelo, padrão de reversão de alta, tá vendo? Martelo otimista. Então, o mercado caiu aqui, caiu, formou aqui o martelo, ó. Ó, o martelo, o que é que o mercado faz? Ó, sobe. Isso aqui foi um print de uma operação real, tá? De uma operação real. Então, aqui indica compra, nessa região aqui indica compra, que é um padrão forte de alta. Então, esse aqui é o martelo, que é um padrão otimista. O mercado caiu, formou esse padrão, o martelo. Se o mercado estivesse subindo aqui, ó, e formasse esse padrão aqui nessa alta, não era mais um martelo, seria um enforcado, o padrão estava revertendo para baixo. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui é um enforcado, ó. Tá vendo? Então, ele apareceu aqui na alta. Então, o quê? Um enforcado. Beleza. Vamos falar agora estrela cadente. A estrela cadente é um dos padrões de reversão mais forte. Como o martelo é um padrão de reversão forte para alta, a estrela cadente é um padrão também forte de baixa. Você vê que ele parece com um martelo invertido, né? Então, aqui é a estrela cadente pessimista, tá? Então, vamos lá. A estrela cadente possui uma longa sombra superior ao corpo, situado na parte inferior do padrão. O tamanho da sombra deve ser, pelo menos, 2,5 vezes ao tamanho do corpo, como é o martelo. Para ser uma estrela cadente, deve surgir após uma alta. Lembre bem disso, tá? Significa o padrão numa alta ou numa baixa. Se a figura aparecer após uma baixa, ela provavelmente será um outro padrão chamado martelo invertido. Então, se ela aparecer, pessoal, aqui numa baixa, é um padrão de reversão de alta também. Não é forte como martelo, mas o mercado caiu, apareceu ela aqui numa baixa, isso aqui também é um padrão de reversão para alta, mas é menos fraco, vamos dizer assim, de que o martelo. Este padrão é idêntico à estrela cadente, mas indica reversão para alta e possui outra característica. O pequeno corpo do martelo pode ser de qualquer cor. Ou isso aqui, ó, como a gente já falou, pode ser qualquer cor, tá? Não tem problema. Ou seja, o candle pode ser de alta ou de baixa. Se houver sombra inferior, ela deve ser muito pequena, como você está vendo aqui, ó, pode ser uma sombra muito pequena. Então, isso aqui é uma estrela cadente, que é um padrão pessimista, quando ela aparece numa alta do mercado. O mercado subiu, apareceu ela lá na alta, isso aqui significa queda do mercado, reversão para baixa. Se ela aparecer numa queda do mercado, é uma reversão para alta menos forte, né? Então, aqui tem uma representação, ó, você viu que o mercado subiu, opa, formou uma estrela cadente aqui. Ó. Formou uma estrela cadente, significa o quê? Venda. Venda, ele está dizendo, o mercado vende. Então, ele foi numa máxima, veio e fechou aqui. Ó. Então, quando ele faz esse padrão, subiu, foi lá numa máxima, fechou aqui, é uma estrela cadente. O mercado vai despencar, o mais provável, porque é um padrão pessimista. Estrela cadente pessimista é uma queda do mercado. Aqui agora nós vamos falar do enforcado, tá? Que é um padrão também pessimista. O enforcado é um padrão de reversão moderado, tá? O enforcado possui uma longa sombra inferior e o corpo situado da parte superior do padrão. O tamanho da sombra deve ser pelo menos 2,5 vezes do tamanho do corpo. Segue os mesmos padrões dos outros padrões. Para ser um enforcado, deve surgir após uma alta, tá? Sempre vale lembrar isso. Fique ligado na alta ou na baixa, aí para ser representativo o padrão. Se a figura aparecer após uma baixa, será um martelo, como a gente já falou.
Se ele aparecer numa alta, é um enforcado. Se aparecer numa baixa, é um martelo. Se aparecer numa alta, é um enforcado, é pessimista. Se aparecer numa baixa, é um martelo otimista. Pegue isso, eu gosto de fazer bem explicadinho para você entender. O pequeno corpo do martelo pode ser de qualquer cor, ou seja, o kendo pode ser de alta ou de baixa, tá? Não precisa ser uma cor, pode ser qualquer cor, tá bom, pessoal? Se houver sombra superior, deve ser muito pequena e o ideal é que seja inexistente. Então, tem que ser inexistente, como está aqui, ou se tiver uma pequena, não tem problema algum. Então, esse é um padrão pessimista, um enforcado. Tá? Fixa esses padrões, que aqui são uns padrões principais que aparecem no dia a dia. Aí, ó. Esses padrões aqui aparecem muito quando você está operando no dia a dia, aparece. Se você conseguir identificar isso aí, treine, como é que a gente fixa, como é que a gente começa a visualizar isso aí, é treinando. É você indo lá para o gráfico do TradingView, aperfeiçoando, pegando o gráfico, você abre, começa a olhar, ó, isso aqui é ó, isso aqui Wagner falou na aula, ó, esse aqui, começa a estudar, começa a praticar, é isso que eu faço, é isso que eu fiz no começo, eu ia para o TradingView, eu começava a identificar os padrões, o professor falou assim, ó, vou deixar aqui essa aula, um dever de casa para você identificar esses padrões. Comece a identificar, entre lá no TradingView, na plataforma, e comece a identificar esses padrões. E aí que eu fui fixando isso na minha mente, tá bom? Então, eu já conheço muitos padrões só no olhar. O trade que aprende Price Action, que é isso aqui, ó, leituras gráficas, só você bater o olho, o trade que sabe Price Action, que sabe ler gráfico, é o trade mais sustentável no mercado, é o trade que é mais consistente nesse mercado, beleza? Eu tenho muito resultado, graças a Deus, através do Price Action. Esse aqui é a representação dando um exemplo para você do que é um enforcado. O mercado subiu, 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 formou aqui um enforcado, tá? Aqui não é mais um martelo, aqui é um enforcado. Ele apareceu aqui na alta, é um enforcado. É o quê? Um padrão pessimista. Como também a estrela cadente, né? Então, aqui é um padrão estrela cadente invertido, tá? Podemos se dizer. Então, aqui ele apareceu aqui como um martelo, mas não é um martelo, porque ele apareceu numa alta. Então, aqui é um enforcado. É um padrão pessimista. Se ele aparecesse aqui nessa baixa aqui, ó, é um padrão otimista, seria um martelo. Mas aqui ele apareceu na alta, é um enforcado. Aí, aqui o exemplo, o mercado subiu, subiu, pronto. Enforcado pessimista. Se você viu que o mercado subiu aqui, ele formou esse padrão, ele veio o quê? Veio numa mínima, fechou o preço aqui, ó. O mercado tende a despencar. Aqui o martelo invertido, ó, é um padrão, aquele que a gente falou, né? Que é um padrão, é o martelo invertido, que é um padrão de reversão de alta moderado, tá? Ele não tem a mesma força que os outros padrões, o martelo mesmo, tá? Mas não significa que não é um padrão ótimo, é um bom padrão de reversão, mas não é tão forte como o martelo. Então, o martelo invertido é um dos padrões moderados de reversão. O martelo invertido possui uma longa sombra superior e o corpo situado na parte inferior do padrão. O tamanho da sombra deve ser pelo menos 2,5 vezes ao tamanho do corpo. Para ser um martelo invertido, deve surgir após uma baixa. Se a figura aparecer após uma alta, ela provavelmente será um outro padrão chamado estrela cadente, que a gente já viu nos slides anteriores. O pequeno corpo do martelo pode ser de qualquer cor, ou seja, o kendo pode ser de alta ou de baixa. Se houver uma sombra inferior, ela deve ser muito pequena, ou o ideal é que seja inexistente. Então, é aquilo que a gente já falou, ela pode ter uma sombra, não demais. O ideal é não ter, mas se tem que ser pequenininha, a cor também não influencia em nada. Beleza, martelo invertido. Aqui é o padrão que a gente falou anterior no slide, porém, lhe dando aqui uma ilustração na imagem. O mercado caiu, 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 mostrou um padrão aqui de martelo invertido. Se ele tivesse numa alta, seria o quê? Uma estrela cadente, lembra? Lá em cima. Mas o mercado caiu, apareceu aqui um martelo invertido. É um padrão moderado de reversão de alta. Tá? Ele é um padrão mais fraco no popular, dizendo isso para você. Mas ele tende, ó, é uma reversão de tendência, beleza? Aqui é um martelo invertido otimista. Aí vamos comparar agora os padrões para você ter uma ideia, ó, tá? Fixa aqui na sua mente, você pode parar aí, começar, não precisa pressa para estudar, tá? Vai fixando isso, vai para o TradingView, como eu já falei, para você fixar isso na sua mente. Então, pegue aqui, ó, estrela cadente pessimista, martelo otimista, enforcado pessimista, martelo invertido otimista. Vamos falar de mais um padrão, pessoal, de reversão de alta.
tá? Vamos ficar por aqui e encerrar a aula e vou lhe mostrar um livro para você estudar. Então, esse aqui é o chamado cinto apertado, tá? Beth Hold. O cinto apertado otimista, depois de uma tendência de baixa, ocorre uma abertura de uma vela com grande lacuna na direção da tendência. Vela de alta, maruboso. Então, esse aqui é um cinto apertado, mas também podemos chamar de maruboso, é mais conhecido pelos trades. Maruboso longa é o corpo da vela muito maior do que o corpo das velas anteriores. Confirmação sugerida de um ou duas velas, ou seja, quando o mercado caiu, pessoal, abriu um padrão desse aqui, ó, pode ser de qualquer cor, engolfando toda a alta, significa uma reversão de tendência. Para confirmar essa reversão, é bom a gente deixar abrir mais um candle aqui, ó. Então, você pode ver que aqui, esse maruboso aqui, ele engolfou todo esse outro candle aqui. O cinto apertado pessimista, aqui já é o inverso, ó. O cinto apertado pessimista, depois de uma tendência de alta, ocorre uma abertura de uma vela com uma grande lacuna, tá? Na direção da tendência. Velas de baixa, maruboso longa, corpo da vela muito maior que o corpo das velas anteriores. Confirmação sugerida de uma a duas velas. Quando você vê um padrão desse aqui, numa tendência de alto, o mercado subiu, for um cinto apertado desse aqui, um maruboso desse, você espera, se vier outro desse aqui, com essa lacuna aqui, ó, é um padrão de reversão para baixo. Se for numa baixa, padrão de reversão para alta. Então, aqui nós vamos te dar um exemplo aqui, ilustrando para encerrar. Então, cinto apertado. O mercado caiu, fez uma lacuna, um maruboso, que é o cinto apertado, otimista, ó, aqui é um cinto apertado otimista, abriu mais um candle, confirmou, tá? Confirmou aqui. Tem pessoas que é mais conservador, ele espera abrir outro candle aqui. Então, confirmou a alta, engolfando todo esse movimento aqui. Beleza? Aqui também ilustrativo. Caiu, formou um maruboso, um cinto apertado. Se abrir outro aqui, que foi no caso aqui, ó, reversão para alta. Esses padrões aqui é comum aparecer no dia a dia aí você operando. E o último, tá? Para encerrar essa aula, cinto apertado pessimista, que é o maruboso, tá? O mercado subiu, formou aqui um maruboso na alta do mercado, tá? Você já pode ficar atento, porque aqui é um padrão pessimista. O mercado vai reverter a sua tendência. Para confirmar isso, ele abriu um candle aqui de baixa e mais outro candle. Confirmou toda a tendência. Eu já saio aqui, ó. Quando ele forma esse padrão aqui, eu já saio aqui, ó. Eu já boto um stop aqui, ó, nessa região. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, pessoal, deixe o seu gostei aqui. Deixe o seu comentário. Qual foi a dúvida que você teve desse padrão? Nós podemos tirar sua dúvida para fazer uma aula de revisão ou te falar nos comentários da aula. Muito importante você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Esse canal é de aprendizado para você que está chegando agora e para as pessoas que já estão aqui. Aprendizado nunca é demais. Compartilhe para outras pessoas. O meu intuito aqui é ajudar e eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. E se você gosta de aprender, eu estou aqui para te ensinar a cada dia. Então não perca tempo, já se inscreve no nosso canal e deixa o seu joinha para a gente aí. Então eu vou te falar agora do livro. Se você deseja comprar esse livro, é muito bom. Eu vou deixar aqui na tela, pessoal, ó. Eu vou deixar na tela aqui o nome do livro para você comprar. Vou deixar aqui no vídeo, na tela, para você ver que livro é esse, para você poder comprar se você quiser estudar e aperfeiçoar mais suas técnicas, que tem muitos padrões gráficos para você. Se você quiser adquirir o nosso curso de análise gráfica profundo, está na promoção hoje, dia 21/10, vai até o dia 10 do mês que vem, tá, de 2020. Então, se você está chegando no ano que vem, 2022, entre em contato com a gente para você saber mais do nosso curso. Um grande abraço, muito obrigado e até mais.